Web TV Redentor, transmitindo via internet. Amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo ressuscitado esteja no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe, conduza, ilumine a vida de cada um, de cada uma, e dê a alegria do seguimento de Jesus, que a celebração desse final de semana, da missa do domingo, da participação de toda a família na comunidade, nos reforce ainda mais a nossa vida e a nossa caminhada enquanto igreja nesse nosso tempo. Estamos já chegando ao final do mês de julho, que é o mês das férias escolares, e nos aproximando do mês de agosto, que é um dos meses temáticos que nós temos durante o ano, que é o mês vocacional. Tenho certeza que em todas as paróquias, dioceses, os temas do mês vocacional vão estar muito presentes, começando agora com o próximo dia 4, de São João Maria Vianney, o dia do Padre, pedindo a Deus, né, para que sempre mais as vocações, tanto sacerdotal como religiosa, diaconal, tanto a situação também da vida do cristão leigo, na sua diversidade de carismas e dons, sejam presentes no coração de todos. São as reuniões de círculos bíblicos, de grupos de reflexão, de pequenas comunidades, que vão nos ajudando, meus irmãos e irmãs, também a entrar nesse clima do mês vocacional, que vamos iniciar já amanhã, na segunda-feira, e teremos todo o mês de agosto para aprofundar. Que o Senhor conduza a cada um de nós, a nossa própria vida, para também cada um ver a sua própria vocação, o seu próprio chamado, e corresponder com alegria a esse chamado. E pedir ao Senhor que no tempo que nós temos de vida, nós façamos bem a nossa parte. Que nós saibamos viver com simplicidade a nossa vocação, a nossa abertura, e nos dispor cada vez mais a nos colocar a serviço. É, portanto, meus irmãos e irmãs, oportunidades que nós temos, e pedimos a Deus que nos ilumine cada vez mais, para que assim nós vivamos, assim nós caminhemos, e cada um de nós vivendo a sua vocação, sem egoísmos, sem querer impor sobre ninguém nada, mas testemunhando essa presença do Senhor, nós possamos bem dizer também, pelo dom que nos dá, do nosso chamado. Nesse final de semana, nós temos uma palavra que nos ajuda também a continuar nossa caminhada como igreja na história. Uma delas é sobre essa realidade constante dos discípulos de Jesus, que sempre passam por dificuldades, por exclusões, por perseguições, mas que somos chamados em tudo a vivermos a fidelidade ao Senhor e encontrarmos nele nosso refúgio. Você vai ouvir nesse domingo a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 e seguintes, em que vai colocar algo para nós que é muito claro. Quem nos separará do amor de Cristo? O que pode nos separar desse amor de Cristo, o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus? E Paulo faz algumas enumerações: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Ainda mais, ele vai continuar mais tarde: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá separar, apartar do amor de Deus que nos testemunhou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para todos nós, meus irmãos e irmãs, que vivemos nesse tempo e que tanta coisa aparece aqui e acolá,
Sabemos que nós vamos ter sempre as perseguições, as dificuldades que vêm de muitas formas. Antigamente vinha com espada, com exclusões, com exílios. Hoje vem de outras maneiras, mas sempre, né, querendo com que nós desanimemos da nossa vida, com que nós não continuemos a nossa caminhada como povo de Deus. Mas nós somos chamados que nada disso que nós encontramos e passamos pela vida nos separa do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Aliás, se nós estamos bem lembrados, meus irmãos e irmãs, vocês vejam que os discípulos de Jesus, através da história, é justamente nessas horas de perseguição, de problemas, é que eles ainda mais se firmavam, ainda mais estavam com coragem, animando-se para viver a sua vida de fé no meio das dificuldades. Estavam ainda na hora que eram provados e tinham suas dificuldades, é que eles manifestavam ainda mais o seu carinho para com o Senhor e nossa vida de comunidade. Quantos que foram perseguidos, mortos, colocados nas mais diversas situações degradantes, e nada disso levou os cristãos a desanimarem de continuarem o seguimento de Jesus. Pelo contrário, purificou ainda mais a fé. Permanecer aqueles que eram firmes na fé e sabiam passar pela provação, pela dificuldade. Eu creio que essa palavra de Deus desse final de semana é um presente para nós, meus irmãos e irmãs, para que nós também olhemos um pouco as questões que existem ao nosso redor e saibamos que a igreja sempre passou por perseguições e também hoje vai passar, mas supõe de cada um de nós essa abertura para perceber que nada daquilo que se passa ao nosso redor, de perseguição, nos leva a separar de Cristo. Por isso, é nossa firmeza de continuarmos no Senhor. Se o pecado, o mal que nós fazemos pode nos separar, nada daquilo que tentam colocar ao nosso redor nos separa de Jesus Cristo e queremos com Cristo viver a nossa caminhada para o Pai. Pensemos bem, você que vai escutar a palavra de Deus, essa leitura na celebração desse final de semana, acolha, deixe que essa palavra ilumine a tua vida e veja que tudo o que acontece deve ainda mais levar a viver unido ao amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Nós temos, meus irmãos e irmãs, depois a leitura de Isaías 55, que abre um pouco e nos introduz ao Evangelho desse final de semana. Terminamos o discurso em parábolas e começa agora um outro estilo em Mateus, e Isaías fala da promessa, né, justamente da aliança. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-os favores prometidos a Davi. O Senhor quer fazer uma nova aliança, e essa aliança é trazer como se fosse um grande banquete, né, um banquete onde todos vão saciar a sua fome. E todos vós, aqui começa Isaías de leitura desse final de semana, que estáis sedentos, vinde à nascente das águas, vinde comer, vós que não tendes alimento, vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. Né? Ou seja, é a promessa de Deus que se manifesta em Isaías, que essa nova aliança é uma aliança da abundância. O Senhor que nos dá a nós o verdadeiro alimento. É que no fundo nós sabemos que é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, o alimento da nossa vida, o alimento que nós buscamos encontrar a verdadeira vida e o sentido para a nossa vida. E depois, meus irmãos e irmãs, isso nos introduz ao Evangelho desse final de semana, que é de Mateus 14. O Evangelho de Mateus 14, 13 a 21, ele nos fala da multiplicação dos pães. Aliás, esse texto, ou os textos da multiplicação dos pães, eles se multiplicam. Os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, até mais de uma vez, em alguns deles, mostrando que foi um acontecimento marcante na vida da primeira comunidade cristã. A multiplicação dos pães. Uma experiência dessa abundância do Senhor que se dá a nós como alimento, e transparece isso através do alimento que é multiplicado. Então, Cristo é o alimento, a Eucaristia é o alimento, mas também a multiplicação do alimento para que todos saciem sua fome. É interessante
como isso marcou a igreja inicial e também deve marcar a nossa vida, meus irmãos e irmãs. E isso num contexto sempre eucarístico, de uma certa forma. Você vai ouvir no Evangelho, por exemplo, que vai falar ao anoitecer, lembrando bem, né, a palavra, o Evangelho da Eucaristia, vai falar também, levantou os olhos e abençoou, contexto eucarístico também. Enfim, aparecem esses contextos todos que, ao celebrar essa multiplicação dos pães, aparece também a necessidade de ver o que o outro necessita e também de ver como a pessoa pode crescer na fé e também partilhar os bens uns com os outros, porque também supõe que nesse nosso mundo não exista nem fome, né, nas pessoas, mas haja uma vida com dignidade para todos, né? Por isso também no Evangelho nós vamos ouvir: dai-lhes vós mesmos de comer. Essa é uma palavra de Jesus para nós, que nos envia tanto para a missão de evangelização, como para a missão social. Dai-lhes vós mesmos de comer. A partilha entre os cristãos deve ser tal que contagie o mundo para que isso aconteça cada vez mais. Ainda mais agora, em que se tanto fala da questão do alimento no mundo, da fome do mundo, e que há muita gente demais no mundo para se alimentar, então precisa diminuir as pessoas. Então, sabemos que na verdade não é isso que acontece, é uma má repartição, uma partilha errada dos bens, mas aí está um pouco a palavra de Deus do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos e irmãs, ele vai colocar justamente que havia uma multidão seguindo a Jesus, né? E ele se moveu de compaixão e curou os doentes. Jesus tem sempre a multidão atrás. E aí, justamente, os discípulos, vendo que estava tarde, queria que ele despedisse as pessoas para que cada um se virasse, né, para comprar alimento, para resolver o problema da fome. Aí, aquela palavra que eu disse, dai-lhe vós mesmos de comer. Jesus, então, viu que tinha ali 5 pães e 2 peixes, né, e trouxe, foi colocado nas suas mãos. E ele, depois de ter abençoado, pediu que os seus discípulos distribuíssem para todo o povo. Todos comeram, eram mais de 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças, ficaram satisfeitos, né? Ainda sobraram, né? Ainda sobraram de tal maneira que 12 cestos cheios sobraram dos alimentos. Ora, meus irmãos e irmãs, aparece aqui justamente quando nós sabemos que temos uma missão enorme na sociedade, tanto social como também de evangelização. Sabemos também que somos poucos e temos poucos recursos para fazer isso tudo. Nós somos convidados a nos colocar nas mãos do Senhor, que à medida que nós somos consagrados, abençoados, e repartimos com os outros, que o papel da igreja também, a intermediação, entrega aos discípulos, aos apóstolos, para que eles entreguem também a todo o povo. Nós vamos ver que também essa multiplicação acontece hoje, quando um coração vive essa vida consagrada, essa vida em Deus, essa entrega no Senhor, colocando-se nas mãos de Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma palavra que nos questiona, nos dá uma boa notícia, e, ao mesmo tempo, nos dá essa grande alegria de vermos que as promessas feitas no Antigo Testamento se cumprem em Jesus Cristo e quer se cumprir também na vida de cada dia, cada um de nós hoje, em nossa história e em nossa caminhada. Nós somos convidados a ver como é que nós podemos responder a isso também concretamente hoje, no meio de tanta necessidade social, também de evangelização, e para que as pessoas compreendam esse amor de Deus, que através dos discípulos de Jesus hoje, que recebem de Jesus o pão e o peixe, para distribuir aos seus irmãos e irmãs, e que nós somos chamados a ver que essa nossa missão deve nos levar adiante de tal maneira que nada que nos separe do amor de Jesus Cristo nos leve, pelo contrário, a servir com alegria os irmãos e irmãs. Uma boa semana a todos e um bom domingo. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.